A realidade da fé cristã é o título da lição 1, classe de jovens, segundo trimestre de 2024. A paz de Cristo, meus irmãos, sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los por aqui para juntos prepararmos mais uma aula da escola dominical. Se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Quanto maior os números, maior o alcance. Lembra disso. Quanto maior o número, maior o alcance. São 30 mil pessoas alcançadas, 30 mil salas abençoadas. Multiplica isso e dá mais de 100 mil pessoas. Então, clica aí, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário que é importante para nós. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Olha só, a realidade da fé cristã. O texto principal está em Isaías 55:3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. A fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, neste trimestre que vai estudar sobre o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, o padrão bíblico para a vida cristã. O que rege a vida do cristão é a palavra de Deus, não é o mundo, não são as interpretações pessoais, as opiniões pessoais, não. O que rege, o que direciona a vida do cristão é a palavra de Deus. Por isso que nós vamos trabalhar sobre o padrão bíblico para a vida cristã. Ah, mas o mundo diz isso, o mundo diz aquilo. Nós seguimos o padrão bíblico. Mas, pastor, os tempos mudaram, o mundo de hoje é outro. Seguimos o padrão bíblico. Por quê? Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor, tá certo? Pega o link desta aula, manda para todo mundo, para os teus amigos, manda para outros professores aí também. Leitura bíblica em classe está aí, João 1, do 14 ao 18, e depois João 17, do 14 ao 17. A fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Sua mensagem tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos e seus ensinos mudado pessoas de diferentes culturas. Mas o que faz da fé cristã uma fé diferente, né? O jovem pode se deparar com aquela frasezinha, né? Todos os caminhos levam a Deus. O que faz da fé cristã uma fé diferente? Tá? A nossa fé, embora considerado pelas pessoas como mais uma religião, na verdade o cristianismo não é uma religião. Cuidado, hein? Bom, quais são os aspectos que distinguem a fé cristã no tocante à aceitação e rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? Por que essa mensagem permanece relevante para os nossos dias? Nós vamos ver isso nesse trimestre. Nós vamos estudar os temas centrais da fé cristã e de que forma nós podemos vivenciá-los. Nós vamos estudar então os temas centrais da fé cristã. Primeiro, a origem da fé cristã. O cristianismo e sua origem. Partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias de sua chegada para salvar os pecadores. Então, Jesus trouxe o evangelho pelos ensinos, acompanhados de milagres, curas, ressurreição de mortos e perdão aos que se arrependiam de seus pecados. Portanto, no âmbito geográfico, o cristianismo se originou em Israel. Foi lá que ele cresceu, nasceu, foi batizado e concluiu seu ministério, morreu,
ressuscitou e foi recebido nos céus, segundo as Escrituras. Essa palavra que é interessante, ó, Jesus treinou em seu ministério terreno discípulos que após a vinda foram se espalhando, a vinda do Espírito Santo foram se espalhando pelo Império Romano, de tal forma que a fé cristã foi crescendo e alcançando um mundo de então, um mundo conhecido. Tá? Então, cristianismo vem da palavra cristãos, que foi o primeiro nome dado lá em Antioquia, pela primeira vez em Atos 11, 26, aos seguidores de Cristo. Tá? Então, em Tessalônica, em Antioquia, pela primeira vez, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Aí tem alguém que diz, cristãos também é pequenos cristos, não sei o quê, blá, 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 blá. Tá? Bom, uma fé tão sólida precisa estar pautada em uma revelação sobrenatural e divina. Mas essa revelação deve estar disponível de forma escrita para que seja preservada a sua mensagem no decurso do tempo, além de lida, consultada e estudada. Este livro é a Bíblia e sua existência é um milagre. Tá? Então, a Bíblia, ela é o livro mais impresso no mundo, é o mais traduzido do mundo, mas também ela é o mais amado e o mais odiado livro. Tá? Ela é um incômodo para aqueles que buscam desconstruir a fé cristã, uma vez que a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Então, sempre que alguém se levanta para desconstruir, para atualizar, para uma reinterpretação, a gente já, opa, o que você está fazendo? Peraí, tá? Por quê? Porque a Bíblia, ela é a inspirada palavra de Deus. Por isso que para os cristãos, nenhum outro livro, nenhum outro escrito, nem mesmo os comentários bíblicos estão no mesmo nível de importância e de autoridade do que a Bíblia. Para os cristãos, a nossa fé, ela é fundamentada na palavra, mas ao mesmo tempo que a Bíblia é fundamento, é alicerce da nossa fé, ela também está acima de qualquer filosofia, de qualquer outro escrito, de qualquer outro ensinamento. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Um cristão genuíno tem a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Não para mudar, não para adaptar esse texto à sua vida, ao seu bel prazer. Não como um self-service. Eu escolho isso, isso eu não quero, isso eu não quero. Não. A Bíblia para nós ela completa de Gênesis a Apocalipse. O que gostamos, o que não gostamos, o que nos anima e o que nos confronta. A Bíblia é a palavra de Deus, certo? E é sobre ela que se fundamenta a nossa fé. O cristianismo se baseia em algumas premissas bem simples e diretas. A primeira é que Deus existe e que criou todas as coisas, o que já confronta aí a mentalidade de muita gente, tá? Depois, a segunda é que ao criar o homem o fez sem pecado, mas o homem se esqueceu de Deus e pecou contra ele, desobedecendo-o e atraindo para si morte física e eterna. Mas o cristianismo também ensina o processo de salvação e de redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, tá? Portanto, o cristianismo ele não se baseia só na perspectiva de que o homem está afastado de Deus, está distante de Deus. Não, o cristianismo ele apresenta uma esperança para o homem sem Deus. Ele apresenta uma solução, ele apresenta um caminho, que é exatamente Cristo é o caminho. Por isso que o evangelho é, acima de tudo, uma mensagem de esperança, tá? Eu não sei se você concorda, mas
tem gente achando que evangelho é só confronto, mas a maior parte dos confrontos bíblicos não é para o pecador, porque o pecador já está perdido, já está condenado. Os maiores confrontos bíblicos é para a igreja, é para quem já teve um encontro com Jesus, mas está vivendo do jeito que quer, mas está vivendo uma vida completamente contrária ao que a palavra ensina, tá certo? Então, o evangelho, antes de mais nada, é uma mensagem de esperança a este pecador perdido, a este homem caído, a este homem condenado, de que em Cristo a esperança, em Cristo a salvação, em Cristo existe vida e vida com abundância, tá certo? Por isso que o evangelho é uma mensagem de transformação. E aí? Maravilha? Perguntinha aqui, ó. O cristianismo se baseia somente na perspectiva de que o homem é pecador? Tem gente aí que está faltando compaixão pelas almas. Vamos lá. A fé cristã e os valores absolutos. Nós vamos falar sobre isso agora. Mas antes eu pedir a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificações, que é muito importante para nós. Compartilhe com outros professores. Estamos chegando a 30 mil inscritos. São 30 mil professores abençoados. São 30 mil salas edificadas. Multiplica isso aí. 30 mil vezes 10. Vamos colocar 10 alunos em cada sala. Nós estamos falando de 300 mil, tá certo? Então, nos ajude a alcançar mais pessoas por aqui. Olha só, deixa eu te falar rapidamente sobre o treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento compacto para você assistir quantas vezes quiser no conforto da sua casa e que vai lhe ajudar a melhorar, a aperfeiçoar o seu ministério como professor da escola dominical. Nesse treinamento eu te ensino como preparar uma aula, como planejar uma aula, como aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que você ensina na sala de aula. E você também vai aprender a dar aula, a mesma aula, de formas diferentes. Porque tem alunos na sala de aula que aprendem escutando, outros aprendem repetindo algumas palavras ou frases, outros aprendem fazendo anotações e outros aprendem discutindo o assunto. Então, quando você ensina de formas diferentes, além de você aumentar a taxa de percepção dos seus alunos daquilo que está sendo ensinado, você envolve eles mais, você interage mais com eles, eles protagonizam mais a aula e, portanto, a aula se torna mais interessante para você e para eles também, porque tem professor que está cansado da própria aula. Então, adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas. Clica no primeiro link da descrição, adquira com 70% de desconto no preço de lançamento. Adquira já, abençoa a minha vida e abençoa o seu ministério também. Olha só, tópico 2. Nós vamos falar aqui no tópico 2 sobre a fé cristã e os valores absolutos. A ética, o certo e o errado. Sempre que agimos em alguma área da vida, tomando decisões que causarão impacto em nosso futuro, somos forçados a avaliar, com base nos resultados obtidos, se o que fizemos foi certo ou errado, independente se a pessoa tem Deus na vida ou não, tá? Então, estas duas palavras são cruciais para que possamos compreender uma das mensagens do cristianismo, pois o que fazemos aos olhos de Deus é classificado desta forma: certo ou errado. Não tem mais ou menos certo, mais ou menos errado. Ou é certo ou é errado, tá? Com base na ética, uma das áreas de pesquisa da filosofia que estuda o comportamento humano, esse pode ser classificado como moral, imoral ou amoral. E todas essas classificações estão vinculadas à cultura e às crenças de cada um, tá? Então, uma crença nasce amoral, de acordo com a filosofia. Com o passar do tempo, terá seus comportamentos considerados morais ou imorais, porque a crença não tem a definição ainda do que é certo ou do que é errado. Algumas religiões não procuram avaliar se os atos de uma pessoa são certos ou errados, bem como a consequência deles para a eternidade. O cristianismo ensina que uma pessoa, quando erra, praticando algo que Deus condena,
tal ato é chamado de pecado, uma ofensa direta contra o Senhor, ainda que tal ato tenha sido praticado contra outra pessoa. É por isso que não dá para ser cristão e ser isentão. Entende? Não dá para ser cristão e se simpatizar com pessoas que suas atitudes e comportamentos são contrários à palavra de Deus. Por quê? Porque o pecado é uma afronta direta contra Deus. O pecado, anota aí, o pecado é uma afronta direta contra Deus. E os jovens se sentem muitas vezes tentados a se simpatizar com pessoas que têm comportamentos contrários à palavra de Deus. O jovem se simpatiza. O jovem muitas vezes ele acha que legal. Mas aquela pessoa tão maravilhosa, é tão especial. Ela faz tantas coisas boas, mas ela tem comportamentos que são contrários à palavra de Deus e que são biblicamente uma afronta direta contra Deus. Ou seja, por mais bem que ela faça, por mais bom cidadão que seja, é uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado. E como o cristianismo ele traz essa questão do certo e do errado, porque se você tirar isso, como é que você define o que é pecado e o que não é? O mundo vira uma bagunça. O mundo vira uma bagunça, ok? Então, se você não tem como tirar isso. Por isso que o jovem cristão, ele não é chamado para ser isentão. Olha só, vem comigo aqui. Em Efésios, capítulo 5. Olha só. Efésios, capítulo 5. Olha só. Pois antigamente, versículo 8. Antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Agora presta atenção. Não participem dos feitos inúteis, do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre eles. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Ou Cristo iluminará através de você. Cristo refletirá a sua luz através de você. Então, o jovem não foi chamado para ser isentão. Por quê? Porque o que é pecado precisa ser exposto. Presta atenção. Não é as pessoas serem expostas, mas o pecado precisa ser exposto. Tá certo? Quando eu me simpatizo com quem tem um comportamento contrário à palavra de Deus e que é uma afronta direta contra Deus, eu estou sim me simpatizando com aquilo que a pessoa faz, com o pecado que ela comete. E muitos estão fazendo isso e enganando multidões, porque estão do alto de sua fé, estão dando validação a comportamentos que a Bíblia reprova, para pagarem de simpáticos, para pagarem de bonitinhos. Eu vi esses dias uma pessoa muito influente, inclusive no meio gospel, enfim, que ultimamente eu já vi que já debandou já para a esquerda, mas ele dizendo de uma pessoa que tem um comportamento visível em rede social, que é contrário à palavra de Deus, mas que faz um monte de ação social, que distribui cesta básica, que faz um monte de não sei o quê. E aí ele curtiu a foto dessa pessoa, desse influencer, que é um homem, com o marido dele. E as pessoas começaram a questionar: como é que o senhor, um cristão, está compartilhando uma foto de dois homens? E ele disse: o fulano, que é casado com outro homem, diz: o fulano é mais
crente que muito crente. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso é uma aberração espiritual. Isso não existe espiritualmente falando. Não importa quanto bem a pessoa faça, se ela vive uma vida de pecado, ela está em confronto direto contra Deus e ela precisa ser alertada que ela precisa entregar a vida para Jesus e abandonar a vida de pecado para ser salva. Ser simpatizante do Evangelho é muito fácil. Ser gospel, não é? Aqui no Brasil, gospel é o evangelho, mas ser gospel no Brasil dá status, não é? Atrai seguidores, mas quando nós estamos falando de salvação, estamos falando de eternidade com Deus. E para acessar aos céus, como nós vimos inclusive na lição dos adultos, tem que nascer de novo. Então não adianta, tá? A pessoa precisa ter essa coisa muito clara, muito bem definida, e a Bíblia deixa isso muito bem definido, tá? Quando se tem duas opiniões contraditórias, é preciso que se veja qual é a certa. A palavra de Deus, aqui ó, tópico 2.2, é o balizador do cristianismo, pois o que ela disser que é certo e correto aos olhos de Deus, isso é independente da cultura em que o leitor se encontra, né? Então, e o que ela disser que é errado, acabou, né? Então, não sou eu que determino o que é certo ou errado, é a palavra de Deus, né? Aí a gente fala assim, mas antigamente tal comportamento era errado, hoje não é mais. Ou nunca foi pecado, ou continua sendo pecado. Porque o que determina certo e errado, pecado ou não, é a palavra de Deus. E a palavra é imutável. Pode-se estudar, ter tantas interpretações, mas o que está na Bíblia, que Deus reprova, ele reprova, pronto. Você pode criar lei, você pode fazer passeata, você pode fazer o que você quiser. Pode criar igreja inclusiva, pode pregações inclusivas. Não muda nada, porque Deus não muda, sua palavra não muda. Certo é certo, errado é errado. O mundo tem relativizado as suas histórias, os seus comportamentos, as suas atitudes, não é? Aquilo que o mundo reprovava décadas atrás, o mundo passou a aceitar, hoje está promovendo, e se Jesus não tiver misericórdia de nós, em breve será obrigatório fazer tudo o que o mundo faz. É nesse aspecto que a igreja é chamada para fazer a diferença. E fazer hoje a diferença é não ir com a manada, é não ir com as massas, é não fazer o que todo mundo faz, é se destacar. Engraçado isso. Ser santo é tornar-se uma pessoa, eu usei uma palavra esses dias numa pregação, é se tornar irreconhecível. Por que irreconhecível? Porque vivemos uma geração de iguais. Se olha todo mundo igual, vestido igual. A imoralidade, o conceito de igualdade maligno tem tomado conta dessa geração. Então fazer a diferença hoje, a meu ver, ficou mais fácil. Porque ficou mais fácil se destacar. Ficou mais fácil se tornar irreconhecível no meio de uma geração igualada, no meio de uma geração cheia de imoralidade, cheia de malignidade. Muito bem. Aula especial, aula linda. Eu, particularmente, estou amando essa revista. O que você acha? Nós vamos falar sobre a realidade do Deus da Bíblia na próxima aula. Fala para mim qual a sua impressão, né, sobre esta aula aqui. Ó. A mensagem do cristianismo para os nossos dias. O cristianismo tem uma mensagem de esperança, tá? De esperança. Disse certo pensador que quando acontece uma desgraça no mundo, as pessoas tendem a perguntar onde estava Deus naquele momento. Mais do que dizer onde ele está, a resposta mais acertada é mostrar que apesar das coisas ruins que acontecem no mundo em que vivemos, como guerras, pestes, terremotos e fome, a palavra de Deus nos aponta que aqueles que creem em Jesus têm uma esperança que vai além do pensamento humano. Então, morte, dor, sofrimento, né, tem tirado a paz de muita gente. Mas é exatamente no meio do caos que a esperança se torna mais latente, mais tangível. E a nossa esperança não é a última que morre.
A nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, Deus está disponível para todos os homens. São os homens que não se aproximam de Deus. Eu aprendi com o pastor Luciano Subirá sobre a reciprocidade de Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Olha que coisa interessante. O relacionamento com Deus, ele é pautado na reciprocidade. Não adianta você reclamar que Deus está distante se você não o procura, se você não se aproxima. Mas à medida que o homem se aproxima, a reciprocidade dele entra em ação. E ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então, Deus se aproxima do homem à medida que o homem se aproxima dele. A maior aproximação de Deus para os homens, de forma gratuita, foi enviando Jesus Cristo, seu Filho, para morrer no meu e no seu lugar. Essa é a maior demonstração da vontade de Deus em se aproximar dos homens. Agora são os homens que devem se chegar a Deus. Tiago, ele nos deixa isso de uma forma muito clara no capítulo 4, e ele diz no versículo 8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Que coisa extraordinária! O primeiro passo ele já deu quando enviou Jesus. Agora é o homem que deve se aproximar, e à medida que o homem se aproxima, ele também se achega mais. À medida que o homem se entrega, ele se revela mais. Então, o problema do sofrimento humano é porque o homem não dá o seu passo em direção a Deus. Deus já deu o dele enviando Jesus. Agora é o homem. A salvação é para todos. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Deus também proveu a salvação para todos por meio também de um homem, Jesus Cristo, tá? Então a salvação não pode ser adquirida por nenhuma obra que o ser humano faça. Salvação é graça, pura graça. O que a pessoa precisa fazer para ser salva? Crer, 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 crer. Pronto. Mas olha, não adianta nada crer e não mudar de vida. Crer. Mudança de vida é resultado da fé depositada. Mudança de vida é reflexo da fé recebida. Primeiro, crer. Crer. Porque creu, entrega a vida. Porque entregou a vida, passa então a um processo gradual de santificação. E por último, a mensagem final do cristianismo se baseia numa perspectiva do reino proposta por Deus. Vivemos em uma sociedade democrática, onde todas as pessoas podem ser representadas por pessoas escolhidas pelo voto direto. Mas na perspectiva da eternidade, Deus estabeleceu um modelo monárquico, onde o Senhor Jesus Cristo reinará para todo o sempre. Diferente de reis apontados na história, que se corrompiam e deixaram de praticar a justiça, prejudicando a seus governados, promovendo guerras, o reino de Deus será justo, pois sua base será a justiça divina. Então, o cristianismo, ele depende da ideia de que nós estamos vivendo uma vida aqui que aponta para a eternidade. Então, a ideia do cristianismo, ela não termina aqui, ela não traz a proposta de uma outra vida aqui neste plano, né, da reencarnação, não. Mas de uma vida eterna com Deus, onde reinaremos com Ele para todo sempre. Seremos reis e sacerdotes no reino de Cristo. Seremos reis porque Ele é Rei dos Reis. Amém, queridos? Aula poderosa. Aula gloriosa. Nós precisamos estudar sobre isso, porque nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. E pregar o Evangelho é anunciar Jesus Cristo às pessoas, é mostrar que para o pecador perdido há esperança, e a esperança é Cristo. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe
inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.